Fala investidores e investidoras, e aconteceu, o Copom aí baixou a taxa Selic e no dia 2 de agosto a taxa que era de 13,75% ao ano caiu aí 0,5 pontos percentuais e agora a taxa Selic está em 13,25% ao ano. Não era nenhuma surpresa essa queda da taxa, mas a surpresa foi na questão de ter caído 0,5 pontos percentuais. Todo mundo esperava uma queda de 0,25 e essa foi a grande surpresa aí do mercado. E o que parecia ser óbvio para muitos não foi uma votação acirrada como mostram algumas matérias, mas o que importa é que a partir de agora a taxa Selic ela vai estar nessa faixa de 13,25% ao ano. E a ideia desse vídeo é mostrar para vocês o que acontece a partir de agora com os investimentos de renda fixa, com os investimentos de renda variável. Essa é uma informação muito importante para o mercado e principalmente se você está montando a sua carteira de investimentos. Se você nunca passou por isso, esse é o momento de ser estratégico e de saber onde aportar, em quais investimentos você vai colocar o seu dinheiro agora para aproveitar todas as movimentações que estão acontecendo. Então, se você caiu nesse canal, bem-vindo ao Investidor Consciente. O meu nome é Álvaro e eu trago vídeo toda semana falando sobre investimentos e educação financeira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já convido você a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque assim o YouTube te notifica de todos os vídeos e você não perde nenhum dos nossos conteúdos. E para deixar todos vocês por dentro, vamos dar uma olhadinha aqui como que é o histórico da taxa Selic, como ela se comportou nos últimos anos, qual a última vez que nós tivemos cortes ou aumentos na taxa Selic, para que vocês entendam aí de uma forma geral. Quando a gente pega aqui o gráfico, a gente consegue ver de 2013 até 2023 como que foi a oscilação aqui da taxa Selic. Então lá em 2003 a gente consegue ver que tínhamos uma taxa Selic ali na casa dos 8,5%, tivemos um patamar bem alto de taxa Selic aqui entre 2015 e 2016 em 14,25. Depois disso a taxa Selic ela foi tendo uma queda bem expressiva até chegar aqui em agosto de 2018, onde a gente tinha o quê? Uma taxa Selic de 6,5. Depois tivemos mais uma queda, então a taxa Selic ela ficou um tempo aqui em 2020 a 2%. E após essa época, que foi a época do Covid, nós tivemos uma alta da taxa Selic, onde ela permaneceu aí entre 2022 e 2023 em 13,75%. Uma taxa muito alta que fez com que muita gente aproveitasse a renda fixa. Deixando seus investimentos num CDB com rendimento 100% do CDI, você já conseguia garantir aí mais que 1% de rentabilidade por ano. Isso era muita coisa para um baixo risco. Então, a partir de agora, com o início da queda de juros, porque eu vou mostrar aqui para vocês adiante, a gente ainda tem uma perspectiva de que a taxa venha cair até o final do ano, a gente tem que entender o que vai acontecer no mercado daqui para frente. Mas mesmo com o Brasil tendo essa queda na taxa de juros, nós continuamos liderando aí como o país que tem a maior taxa de juro real. Quando a gente olha aqui esses 3,25 menos a inflação, que hoje é 3,16, os nossos juros reais eles ainda estão aqui na casa dos 9,78. Lembrando que esse é o primeiro corte de um ciclo de queda que está por vir. Inclusive o Boletim Focus divulgou algumas informações aqui que eu quero compartilhar com vocês. E como a gente pode ver aqui com as expectativas do mercado, ao final de 2023 o mercado espera que a taxa de juros esteja em 11,75%, em 2024 em 9% e até o final de 2025 que a taxa chegue aí a 8,50%. Mas o que importa para a gente também é saber quais são os impactos que essa taxa de juros tem nos investimentos. E é isso que eu quero explicar para vocês aqui adiante. E vamos entender o seguinte: quanto mais baixa a taxa de juros, mais as pessoas ficam propensas a pegar empréstimos, a fazer financiamentos, a consumir, e isso tudo vai fazendo com que o mercado fique cada vez mais aquecido. O custo do crédito fica mais barato, as pessoas voltam a tomar crédito, aumentam o consumo, as empresas faturam mais, por isso elas contratam mais funcionários, isso diminui o desemprego, movimenta a economia e gera mais arrecadação. No final de tudo, o país acaba ganhando com um PIB maior. Ou seja, com um ciclo de queda de juros, a expectativa é que o país cresça mais. Mas quando a gente vai aí para o lado dos investimentos, o que acontece? Qual o principal impacto? Vamos começar aqui falando
da renda fixa. Investimentos atrelados ao CDI e o Tesouro Selic vão começar a render um pouco menos. Isso porque o CDI está bem próximo ali da Selic e com isso eles vão deixar de render os 13,75%. Porém, um ponto positivo é que esses investimentos eles não vão ter uma queda muito grande na sua rentabilidade. Mesmo assim, ainda é possível fazer investimentos desse tipo e ter mais de 1% ao ano, o que é muito positivo se a gente for olhar aí de uma maneira geral. Já nos pré-fixados e nos indexados à inflação, como CRIs, CRAs, debêntures, esses tipos de investimento que sofrem marcação ao mercado acabam enfrentando um cenário positivo. Isso pode fazer com que quem já esteja alocado nesse tipo de investimento consiga ter um ganho bem legal com a marcação a mercado. Sempre que existe essa queda na taxa de juros, esses investimentos pré-fixados e principalmente os que têm uma data mais longa, eles acabam se valorizando. Então, se você tem um tesouro IPCA para 2035, um tesouro IPCA para 2045, você já deve ter percebido aí uma alta bem interessante nos seus títulos. E para explicar um pouquinho para vocês essa valorização desses títulos, entrei aqui no site do Tesouro Direto e selecionei o Tesouro IPCA para 2045. Coloquei dentro de um prazo de um ano e a gente consegue ver que aqui, mais ou menos em março desse ano, esse título do IPCA estava custando R$ 991,50. Se a gente olhar hoje, esse mesmo título ele já está na casa dos R$ 1.300. Então ele já teve uma valorização bem interessante. Quando a gente olha aqui no valor das taxas, a gente consegue ver que lá nessa mesma data, esse título estava ali pagando uma rentabilidade de 6,54%. E olha como que essa taxa caiu. Essa taxa veio caindo, e hoje essa taxa aqui está na casa dos 5,47%. Isso porque o mercado já foi precificando. Com a tendência da queda de juros, a rentabilidade foi diminuindo e o título ele foi se valorizando. E a partir de agora que a gente teve o primeiro corte da taxa de juros, a tendência é que esses títulos eles tendem a subir ainda um pouco mais. Mas é interessante mostrar para vocês como que o mercado ele já vem reagindo bem antes da queda de fato acontecer. Você vê que o mercado ele se antecipa, ele não espera que a notícia saia para ele começar a precificar. Então, como os boatos já eram que a taxa ela vinha a qualquer momento sofrer esse corte, o preço dos títulos do Tesouro já foram acompanhando todos esses boatos do mercado e a gente vê que quem se posicionou lá atrás já conseguiu aí ter um lucro interessante. E nesse momento você pode estar se perguntando, tá bom, mas se só teve uma queda da taxa de juros até o momento e a previsão é que tenham mais taxas, que esse ciclo só começou, será que eu ainda tenho tempo para comprar esses títulos e conseguir fazer uma marcação a mercado, ter uma rentabilidade legal em cima desses títulos? A resposta é que você até pode conseguir ganhar dinheiro com esses títulos, mas como eu mostrei para vocês, o mercado ele já se antecipou. A gente pode usar até como exemplo, você vai fazer uma viagem de um final de semana e você deixou para a última hora para alugar um hotel ou uma pousada. Chegou na sexta-feira, você começou a entrar em contato com as pousadas e a maioria estão cheias. E aí você consegue algumas vagas, só que os donos dessas vagas estão cobrando caríssimos porque você está ligando em cima da hora, você precisa de qualquer jeito aquela vaga para aproveitar o seu final de semana. Ou seja, como você deixou para comprar em cima da hora, você já vai pagar um preço mais caro. Você não se antecipou. Você vai curtir o seu final de semana, você vai tirar um lazer, porém você pagou um preço mais caro do que você deveria ter pago se você tivesse se antecipado e comprado com antecedência. Essa mesma lógica serve para os investimentos. Quem se posicionou lá atrás, quando a taxa estava mais alta e os títulos desvalorizados, vai conseguir surfar uma onda bem melhor. Mas eu não estou aqui para falar se você deve ou não fazer esse tipo de investimento, eu só estou aqui para passar uma visão do que já aconteceu e tentar mostrar para vocês no que eu acredito que venha acontecer daqui para frente. E voltando naquele assunto do começo que eu comentei com vocês, falando sobre economia ficar mais aquecida, das pessoas fazerem financiamentos, consumirem mais, com isso as empresas ganham mais, geram mais emprego, tudo isso faz com que algumas empresas também tenham um ganho de capital e essas empresas sendo listadas em bolsa, aumentando o seu valor de capital, fazem com que as suas ações também venham a se valorizar. Isso acaba gerando um ciclo muito positivo na renda variável na bolsa de valores. Outro ponto também é que com a queda de
juros, as empresas que têm dívidas aí atreladas à Selic acabam conseguindo se desafogar um pouco e conseguem aí manter uma saúde financeira mais estável. E todos esses movimentos contribuem para que a bolsa de valores também venha a se valorizar. Então o que a gente acaba ouvindo falar é que com a queda da Selic a bolsa de valores vai decolar. E grande parte desse movimento também já começou a acontecer, eu quero mostrar aqui para vocês. Mas vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa para a gente ver como que ele reagiu já no decorrer desse ano. E pegando aqui, atualmente o Ibovespa, ele tem um acumulado de 12,18%. Se a gente pega aqui o momento em que o Ibovespa esteve mais baixo nesse ano, até o atual momento, a gente já tem uma rentabilidade aí de 22%. E isso que a gente teve o primeiro corte da taxa de juros e a tendência é quanto mais cortes tiver, menos a renda fixa fica atrativa e esse capital ele vai migrando para a bolsa. Então a ideia é que a bolsa de valores ainda tem muito espaço para ganhar com isso. Já teve essa valorização de um pouco mais de 12% no acumulado, mas na minha opinião eu acredito que ainda tem muito espaço aí para o Ibovespa crescer e por isso que eu vou continuando fazendo os meus aportes e eu acredito que tem ações que já precificaram, que vai ter momentos que a gente consiga entrar nessas ações com um valor mais baixo, mas eu não acredito que ainda o Ibovespa esteja caro e que não dá mais para encontrar boas ações para a gente ir montando uma posição nesse momento. Eu acredito que ainda tem sim muitas oportunidades, basta a gente fazer uma pesquisa aí bem detalhada. E se a gente pegar o preço do Ibovespa hoje e comparar aí com a crise de 2008 e com a crise de 2020 do Covid, nós estamos aí com a bolsa muito mais atrativa e compensando muito mais do que nessas duas crises. Bom, eu acredito que se as quedas continuarem acontecendo, se as políticas públicas não intervirem nessas quedas e se a bolsa de valores continuar tendo um desempenho parecido, acho que ainda tem muito espaço aí para muita coisa legal acontecer e quem tiver bem posicionado, bem diversificado, vai conseguir aí ter boas rentabilidades na bolsa de valores. Bom, mas essa é a minha opinião, eu tô bem feliz com essa queda que está acontecendo agora e é só o início, mas eu queria perguntar, o que você acha? Você concorda com a minha opinião? Comenta aqui, eu gosto sempre de ler os comentários, isso ajuda a trazer mais conteúdos aí para vocês e é isso que eu queria trazer hoje, ainda não tinha feito um vídeo sobre a taxa de juros e espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho de como está esse cenário. Se gostou do vídeo, não esquece, deixa o like aqui, se inscreve no canal e me siga aí também nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui, pessoal, até uma próxima, um abraço e valeu!